Leandro, fica comigo a postos, eu vou sair rapidinho para a gente chamar uma entrevista importante, mas eu quero você comigo daqui a pouco. Vamos falar sobre PEC, sobre os próximos passos para o futuro governo, né? Sobre os nomes dos ministérios, os ministeriáveis que já estão sendo ventilados. A gente vai conversar com o senador Randolph Rodrigues sobre esse assunto, o senador que é líder da oposição no Senado e está no grupo técnico responsável por assuntos ligados ao desenvolvimento regional na equipe de transição. Tudo bem, senador Randolph? Bem-vindo ao 360. O Pedro Teixeira vai dar início à nossa entrevista. Claro, Pedro, com você. Vamos nessa, Tainá. Falando do assunto mais quente agora, o apoio oficial do PT e dos partidos ligados ao PT na Câmara dos Deputados. Queria saber do senhor, senador, se o senhor acha que pode ter algum tipo de facilitação, principalmente na PEC da transição, lá na Câmara, esse apoio. Pedro, todos que estão aí no estúdio, Tainá, Thaís, todos os telespectadores da CNN, meu boa tarde. Eu acho que o grande apelo que tem essa proposta de emenda constitucional é a necessidade não do próximo governo, mas a necessidade do país. Nós precisamos de margem para garantir a continuação de um programa de segurança alimentar para 21 milhões de brasileiros que estão passando fome, e por isso nós queremos, e a intenção do governo eleito, do próximo governo, de construir um programa social consistente, um programa social que garanta auxílio de verdade com mais R$150 por criança acima de 6 anos. Nós precisamos reconstruir políticas sociais, como é o caso do Farmácia Popular. Nós precisamos de programas de investimento para restaurar, por exemplo, programas como Minha Casa Minha Vida. Concluímos ainda há pouco uma reunião do Grupo de Desenvolvimento Regional. Nesse Grupo de Desenvolvimento Regional, nós acompanhamos a crise que temos no setor de habitação no país. Nós temos 18 milhões de reais em números de hoje para investir em habitação em todo o país. Isso não é possível fazer habitação em uma cidade do interior, em uma cidade pequena do interior do Nordeste ou do interior da Amazônia. Então, é este cenário de devastação orçamentária que nós estamos recebendo. Para isso, é necessário a margem fiscal, com a responsabilidade necessária, ser aprovada pelo Parlamento. A pergunta que tem que ser feita ao Parlamento brasileiro, à Câmara dos Deputados e ao Senado, é se essa chancela para que o novo governo inicie e para que o novo governo responda aos clamores imediatos do povo brasileiro, será dado ou não. Eu imagino que o Parlamento seja sensível a este drama que milhões de brasileiros estão vivendo. Antes de passar para o estúdio, deixa eu só fazer uma outra questão, senador. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, disse há pouco que com o protocolo agora, já teve as assinaturas necessárias, é um início de negociação, algumas modificações podem ser feitas no texto, vai prevalecer a vontade do Senado. Eu queria que o senhor pontuasse quais são os espaços que o senhor acha que dá para, digamos assim, negociar e outros pontos da PEC que são inegociáveis. Bom, primeiro, a proposta de emenda constitucional é uma atribuição exclusiva do Parlamento. É uma necessidade a essa altura do Brasil e dos brasileiros. Mas o trâmite de negociação e a sua tramitação é exclusiva do Parlamento. Ela inicia-se, neste caso, no Senado e concluirá a sua tramitação na Câmara dos Deputados. É óbvio que do Parlamento, do processo de negociação, sai uma síntese. O que nós apresentamos foi a demanda e a necessidade que o governo eleito, que o governo do presidente Lula necessita, e não é só o governo do presidente Lula, é que o Brasil e os brasileiros necessitam, sobretudo no próximo período. Estamos à disposição para ouvir, obviamente, do Parlamento, quais são as ponderações. Mas isso num tempo curto. Eu acho que esse é o maior desafio que nós temos nesse momento. Nós temos uma proposta de emenda constitucional, temos a necessidade de aprová-la antes da aprovação da lei orçamentária, e a lei orçamentária, conforme a Constituição, tem uma data limite para ser aprovada, é o dia 17 de dezembro, então temos 3 semanas para ter uma resposta a essa necessidade, que eu repito, que é dos brasileiros.
O governo eleito está à disposição para negociar e fazer todas as tratativas necessárias com o parlamento. Mas o que foi apresentado é a necessidade que se tem, diante do quadro de devastação orçamentária que nós estamos encontrando no país e diante dos compromissos públicos que o governo eleito assumiu com os brasileiros. Tainá. Senador Randolfo, eu quero aproveitar a sua presença, que está dentro do governo de transição e teve muito presente durante a campanha também, para a gente repercutir um assunto de agorinha. O PT e o PSB na Câmara dos Deputados acabaram de oficializar apoio à recondução do presidente Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados na próxima legislatura. Queria ouvir a sua opinião sobre isso, já que tantas e tantas vezes o presidente eleito Lula fez críticas direcionadas a Arthur Lira, aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, pelo menos até pouco tempo, e um dos articuladores do orçamento secreto que foi alvo dos discursos do presidente Lula tantas vezes durante as eleições. A posição que o presidente Lula já externou, e é pública, é que o governo não interferirá nas eleições das casas, da Câmara e do Senado. Essa é uma posição já assumida. Tem uma dinâmica própria dos partidos políticos, tem uma dinâmica própria das bancadas parlamentares. Vocês conhecem e continua sendo pública a posição, e é pública a posição que tenho e a posição que o presidente tem sobre o Instituto do RP9, emenda de relator, orçamento secreto, como preferirem a sua denominação. Eu continuo considerando, e essa posição também é externada pelo presidente, que isso desfuncionaliza o orçamento público, cria distorções. Nós iremos dialogar com o parlamento para buscar uma alternativa ao RP9, uma alternativa ao orçamento secreto. Agora, a posição do governo de transição, do governo eleito do presidente Lula, foi clara e já foi azarada. Nós, os partidos políticos, têm sua dinâmica, os partidos políticos têm suas decisões, mas a posição do governo eleito, a posição do governo de transição é não interferir nas escolhas que são feitas tanto para a presidência da Câmara dos Deputados quanto para a presidência do Senado. Senador, obrigada por disponibilizar um tempo da sua agenda para conversar com a gente. Sempre bem-vindo aqui no 360. Até uma próxima. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço, Tainá. Um grande abraço.